Bom dia a todos, Deus abençoe cada um, pode sentar por gentileza. Eu quero meditar hoje na palavra com todos, o que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, nós vamos começar do 14, eu vou ler nessa versão, que diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem, olha como o Senhor, Ele fala, e todas as vezes que Ele fala a respeito das igrejas de Apocalipse, das igrejas das igrejas da Ásia, Ele sempre começa dizendo: eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente e nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque quando o Senhor começou a falar com essa igreja, Ele foi pegando exatamente situações que aconteciam naquela época e naquele lugar para trazer uma clareza, um entendimento para essa igreja das coisas que o Senhor queria que fossem ajustadas, fossem mudadas, porque nenhuma carta que era escrita para essas igrejas, o propósito do Senhor era que elas se dessem mal. A esperança que o Senhor tinha em escrever as cartas para essas igrejas é que eles vencessem aquilo que ainda eles não estavam vencendo, rompessem com barreiras e com dificuldades, que no caso de Laodiceia, que foi uma das cartas, que eu posso colocar assim, uma das cartas mais pesadas, eles não tinham um problema como as outras igrejas, que a Bíblia relata, problemas com os nicolaítas, problemas com o espírito de Balaão, problemas com o espírito de Jezabel. Eles não tinham esses problemas, essas situações que levava eles a tolerarem o espírito de Jezabel. Em outros havia um espírito da feitiçaria. Não. Quando o Senhor usa a expressão, eu sei que você não é quente nem frio, na época, eu não me lembro agora o nome da cidade, me fugiu agora, aqui de Laodiceia, mas Laodiceia não tinha fontes de água, então chegava das montanhas águas a Laodiceia, e que as águas não eram quentes e as águas também não eram nem frias. Chegava a Laodiceia águas que, quando eles iam tocar na água, fazer uso da água, eram águas muito mornas. E o Senhor começa a ilustrar a condição espiritual dessa igreja, fazendo uma comparação do que eles tinham naquele lugar, naquela região,
com aquilo que estava acontecendo com a vida espiritual daquela igreja. Eu vejo o Senhor fazendo exatamente isso em toda a palavra. É aquela expressão que muitas vezes a bispa já usou, né? Às vezes, se você falando, você não consegue fazer a pessoa entender, então tenta desenhar para ela, desenha para ela que talvez vai ficar mais claro, né? Trabalha com ela com uma repetição pedagógica que talvez vai haver uma compreensão, uma clareza, um entendimento que ainda não houve. Porque o que nós vemos nos dias de hoje acontecer, e infelizmente, ainda até a semana passada, quando eu falava da igreja de Éfeso, que foi a igreja que perdeu o primeiro amor, a Bíblia fala de um nível de esfriamento que aconteceria no final dos tempos, que roubaria das pessoas. Roubaria o quê? A sede, a fome, o primeiro amor. Roubaria das pessoas a disposição de ouvir o Senhor como elas deveriam ouvir. E no caso de Laodiceia, o Senhor começa falando que eles não eram nem quentes e eles não eram nem frio. Melhor fosse, ele disse aqui, eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Seria melhor para a vida de vocês que vocês estivessem num ponto de que vocês fossem frios, que vocês não conhecessem a palavra. O perfeito seria que vocês fossem quentes. Mas, olha aqui no 16, porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Já que a sua vida, a vida ao qual você está vivendo, uma vida muito indiferente em relação àquilo que eu ensino, àquilo que eu instruo, você, nesse momento, a sua conduta está me causando enjoo. Eu estou começando a ter com você um desconforto. É aquele chamado desconforto no estômago, aquele enjoo, aquela ânsia, aquilo que a gente sabe que quando você está passando mal, algo machucou, algo feriu o seu estômago, você precisa botar para fora. Você precisa vomitar aquilo. Quando fere o teu estômago, pode observar, às vezes a pessoa quando ela come algo e aquilo vai ferir, vem e fere o estômago dela, se ela não colocar aquilo para fora, ela começa a passar mal, e quem já viveu esse tipo de situação sabe do que eu estou falando, que a saída que ela tem ali naquele momento, vamos colocar o remédio para aquele momento, o melhor remédio é vomitar. O Senhor está falando exatamente isso sobre a igreja de Laodiceia. Você está me deixando numa condição que eu estou, assim, sem opção. Eu gostaria que você fosse frio, eu gostaria que você fosse quente, mas você está vivendo uma vida morna. 17, você diz, eu sou rico, porque é o que essa igreja alimentava, sou rico, alimentava na mente, alimentava no coração, falava com as pessoas, sou rico, ou seja, está tudo bem comigo. Qual que era a análise que a igreja de Laodiceia fazia a seu respeito? Qual era a visão que eles tinham de si?
uma igreja que estava tudo bem. Uma igreja que não tinha problemas. Vou repetir, tinha problemas com o espírito de Jezabel nessa igreja? Não. Tinha problemas nessa igreja com o espírito de Balaão? Não. Tinha problemas com o espírito dos nicolaítas? Não. Era uma igreja que compactuava com aqueles que eram da sinagoga de Satanás? Não. Mas a vida que eles estavam levando, até porque naquela época era um lugar onde havia uma riqueza muito grande, tanto que o Senhor, ele faz a comparação dele comprar ouro puro. Por quê? Porque era um lugar onde havia muita riqueza. O Senhor faz aqui, a comparação com a condição deles de comprar vestes novas, que eu já vou ler já, porque era um lugar que para comprar uma roupa era muito caro, era uma indústria têxtil. Eles eram muito fortes nessa condição. O Senhor fala para eles comprarem colírio para pingar nos olhos, porque eles estavam cegos, porque eles se gabavam que aquele lugar, a medicina para a visão era muito forte, ela era um lugar onde era referência. Então, haviam tantas coisas que levava Laodiceia a se ver, se sentir, se achar melhor, mais capaz, mais preparada, a melhor referência, que o Senhor diz assim: você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. Eu não preciso, a minha vida está tão boa, eu não preciso mais jejuar como antes. Gente, olha aqui para a minha vida, estou saudável, estou forte, estou feliz, estou abençoado, eu não preciso mais ouvir a palavra como antes. Eu não preciso buscar mais a Deus em desespero. Não tem porquê de eu buscar a Deus em desespero. Está tudo bem comigo. Olha, tenho tudo o que necessito. O que me falta? Não preciso de coisa alguma. O que eu estou precisando? Olha para a minha vida e vê se está faltando alguma coisa na minha vida. Tenho família, tenho casamento, tenho filhos, estou rico, não me falta dinheiro, não me falta condições, estou sendo suprido de tudo o que eu preciso. Por que eu acharia que eu preciso parar e fazer algum tipo de reflexão profunda, pedir para o Espírito Santo, abrir os meus olhos, que algo precisa mudar em mim? Eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu sou batizado no Espírito Santo, eu faço parte da igreja, eu faço a obra. Por que eu teria... Tem algum mal em mim? Eu vou no evangelismo, eu vou na Praça da Sé, eu venho quando precisa, eu limpo a igreja, eu organizo a igreja, eu faço tudo que o reino de Deus, a obra de Deus precisa. Por que eu deveria achar que eu estou com alguma questão que precisa ser acudida? Por quê? Diga comigo, Jesus não está preocupado com o que eu estou fazendo. Diga, Ele está preocupado com quem eu sou. Quem eu sou? Será que eu não estou fazendo muita coisa e ainda eu não sou uma nova criatura? Será que eu não estou repetindo o que uma nova criatura repete, o que uma nova criatura faz? Será que eu não estou imitando as obras de uma nova criatura, mas ainda aquilo não existe dentro de mim? Será que eu não estou imitando a conduta de um crente, a conduta de um cristão, a conduta de um lavado e remido no sangue de Jesus, mas na verdade,
Quando eu preciso realmente ser a pessoa que Cristo espera que eu seja, será que no final das contas não acaba saindo de mim a mesma pessoa? Porque eu faço o que todo mundo faz, então tem que vir para a igreja ouvir a palavra, eu estou aqui ouvindo a palavra. Se a igreja falar que vai ter um jejum, eu entro no jejum. Se a igreja falar que vai ter uma oração na madrugada, eu estou na oração da madrugada. Se a igreja falar que vai começar o propósito dos 52 dias, eu vou estar no propósito dos 52 dias. E eu vou fazer tudo que eu puder fazer para estar mais na igreja. Se a igreja me convocar, me convidar para poder limpar a igreja, ir para um trabalho social, orar na porta do hospital, fazer qualquer tipo de trabalho, eu estou aqui, eis-me aqui. Se a igreja falar que precisa trazer doação de alimento, trazer doação de roupa, eu trago. Estou aqui. É isso que é praticar o que a palavra fala, ter empatia, ser generoso, amor pelo próximo. Mas eu estou fazendo tantas coisas, e estou me prendendo em tudo que eu estou fazendo, em todas as minhas atribuições. Ah, você não sabe, as minhas responsabilidades que eu tenho lá na igreja, que eu tenho lá na obra, eu canto no louvor, eu sou um canarinho no louvor, eu canto, eu faço a obra lá. Olha, o pastor, o bispo, colocou uma responsabilidade na minha mão, e agora eu tenho funções, eu tenho um cargo, agora eu tenho um título, né? Agora eu sou o fulano de tal, eu sou o cicrano de tal, e não me chame pelo nome, eu tenho que chamar pelo meu cargo. Aí a pessoa, ela olha para a vida dela, lá no início, o que ela fazia? No início, ela tinha um nível de atenção com o que ela falava, ela tinha um nível de atenção, uma sensibilidade, que, assim, se ela cortasse a borda do manto do Saul, meu Deus, isso doeu o meu coração, por eu ter tido uma pequena má atitude com o Saul. Não, eu não posso fazer isso, longe de mim tocar no ungido do Senhor, longe de mim eu voltar às velhas práticas. Havia uma sensibilidade antes, havia um fervor. Então eu era aquela pessoa que quando eu queria algo, eu queria vitórias na minha vida, ou eu queria receber o óleo na cabeça, eu ia para madrugadas, eu orava, eu me consagrava. E fora os jejuns, eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz jejum que Moisés fez 2 vezes, de 40 dias, eu já fiz o jejum de Jesus, eu já fiz o jejum que outros aí fizeram. Eu sou uma pessoa que eu jejuo muito. Mas agora olha para a minha vida. De verdade, olha para a minha vida. Vê se está faltando alguma coisa. Eu não tenho falta de nada. Você está conseguindo entender a mentalidade que o Senhor lutou para mostrar que estava aqui nessa igreja? Eu estou rico, eu estou bem abastecido, eu estou bem suprido, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor me conhece bem, eu não estou precisando de nada. É onde nós vamos vendo as pessoas, porque, diga comigo, o morno é aquele que se engana. Quem que é o morno, bispo? É aquele que tem uma visão de si equivocada. É aquele que há muito tempo já saiu da condição de estar pronto para ouvir, ele só está pronto para falar. É aquele dono da razão. É aquele que vive dizendo que faz tudo certo. É aquele que está dentro da igreja, ouvindo a palavra,
E ele acha que a palavra não é para ele, é para o meu irmão que está do lado. É aquele que já não se empenha mais como se empenhava antes pela sua vida espiritual. Aí o Senhor completa no versículo 17, e não percebe, meu filho, você não percebe que espiritualmente, vamos juntos, você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu? Será que você não caiu ainda a tua ficha? Será que você não está igual o filho lá, o filho pródigo? Não caiu em si ainda? Você está tão assim cego? Não percebe que espiritualmente você está na condição, na verdade, de um desgraçado? Um miserável, um pobre, uma pessoa cega, uma pessoa nua. O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Que eles, de tudo que eles se gabavam, eles tinham muito no âmbito natural, muito no âmbito material, físico. Mas no âmbito espiritual, havia uma decadência muito grande. Eles se gabavam que a cidade, o lugar, era uma indústria têxtil, ou seja, aqui podemos nos vestir das melhores roupas, roupas caríssimas. Aqui, esse lugar, é impossível alguém ficar nu, alguém ficar sem uma condição de botar uma excelente roupa. Vocês se gabam das excelentes roupas que vocês usam. Para mim, vocês estão nu. Eu olho para vocês, a condição espiritual de vocês não ajuda a cobrir. Deixa eu falar uma coisa, uma pessoa que está nu, ela se encontra nu espiritualmente, é uma pessoa que ela está dando legalidade na vida dela para coisas que ela sabe que ela não pode. Ela está se envolvendo com coisas que ela sabe que ela não pode. Ela está descoberta, ela está desprotegida. A bênção saiu da vida dela. Porque nós estamos falando de roupa, daquilo que me veste, daquilo que me cobre. Espiritualmente, o Senhor chamando eles de estarem numa condição, de estarem nu, havia uma nudez espiritual, não tinha mais nada cobrindo, não tinha mais nada protegendo. Nós já ouvimos isso não sei quantas vezes. Mas eu não sei, é uma coisa que ainda a bispa fala nas mensagens, para onde está indo as mensagens que eu estou pregando? O que é que acontece? Por que o diabo ainda tem conseguido dominar as mentes? Sabe, eu ainda na terça-feira, o culto que eu ainda fiz, foi totalmente voltado na mensagem que o Senhor deu a nós essa semana do Abraão, mas falando das desculpas, das justificativas, das historinhas que muitos ainda estão contando para si. Ele não avança porque ele tem uma desculpa para não avançar. Ele não faz direito a algo porque ele tem uma desculpa para poder não fazer direito. Ele não toma uma decisão na vida dele porque ele tem uma justificativa. Ele tem um argumento, ele tem uma razão do porquê que ele não pode tomar uma decisão. Este aqui, ele estava assim, tão deslumbrado com a vida que ele estava tendo. Eu acho que, sabe aquele tipo de pessoa que tem muito na vida e não tem noção do que tem? Sabe aquele tipo de pessoa que recebeu muito de Deus,
mas agora não está produzindo frutos. Agora ela não se dedica mais a Deus como antes. Agora ela não se importa mais com a vida das pessoas, em apoiar, em transbordar, em ajudar. Laodiceia estava vivendo numa situação que, sabe aquele tipo de pessoa que está vivendo para si? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu modo de viver, eu não tenho por que de me preocupar com o mundo, impactar o mundo, criar cultura no mundo, influenciar o mundo. Não, eu estou vivendo para mim, eu não estou preocupado com mais nada, eu estou preocupado com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu preciso, com o que eu como, como é que está meu estômago. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo? Ao ler isso aqui não te estremece? Hã? Estremece ou não estremece? Porque a mim me estremece. Eu ter pregado, como Paulo diz lá em Coríntios 9, eu não estou aqui vivendo a minha vida para dar murro no ar, para esmurrar o ar. Eu não estou aqui correndo de tal maneira para não alcançar o prêmio. Eu não quero chegar no final da linha, no final da vida, e ter pregado para tantas pessoas e estar na condição de uma pessoa reprovada por Deus. Quem ouviu o culto de domingo? Quem ouviu o culto de domingo? Quem lembra da passagem do servo inútil? Dos talentos? Quem lembra do servo inútil? O que eu tenho feito com os meus talentos? Eu tenho enterrado os meus talentos. Deixa eu falar uma coisa, tá? Se tem alguém aqui que ainda não ouviu de novo o culto de domingo, vai voltar a ouvir. Vai voltar a ouvir. Hoje mesmo, em todas as nossas igrejas, vai ser feito um trabalho totalmente voltado com esse culto de domingo que foi pregado pela bispa. Por quê? Porque ele fala, ele responde, ele traz a resposta para tudo aquilo que está impedindo as pessoas, e principalmente o corpo nosso de obreiros. Se houver pessoas que não estão vencendo, prosperando, esse culto ele responde. Para quem faz parte do corpo de obreiros, para aquele que faz qualquer... Ele pode passar uma vassoura ali no chão. É para todos entenderem exatamente o que é que está faltando para as coisas fluírem e qual está sendo a condição espiritual de cada um. Ele responde, é uma resposta de Deus. Eu posso dizer que o culto de domingo foi um presente de Deus. Não digo que as outras reuniões não sejam importantes, mas para esse momento, para esse tempo, para o dia de hoje que nós estamos vivendo, para aquilo que está acontecendo na vida de várias pessoas, é uma resposta, é um presente de Deus, é uma pérola de Deus. Por quê? Porque ele ensina exatamente que uma pessoa que foi chamado para ser servo do Senhor, aí o Senhor vem, e ele não coloca além da conta, ele não coloca além da medida na mão daquele servo. A capacidade daquele servo e a necessidade daquele servo levou o Senhor a colocar na mão dele um talento. O Senhor não exigiu dele como exigiu dos outros. O Senhor não colocou nas mãos daquele o que ele colocou na mão dos outros. Aí vamos lá, na vida dos 3, o que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. O propósito de confiar aqueles talentos não era para que todos fossem abençoados? Não era? Era ou não era? Não era para mudar a vida deles? Não era para que no término daquele processo e para a chegada do Senhor, aonde eles iriam prestar conta do que tinha sido colocado nas mãos deles. Não era para naquele dia eles viverem algo, no mínimo, porção dobrada? Era ou não era? Era.
Mas o que recebeu um talento, ele tinha na vida dele, diga comigo, um padrão. Diga um padrão. Diga um padrão, nada mais é do que um espírito. Quando ele colocou, presta atenção, quando ele colocou a culpa no Senhor dele, ele colocou lá, porque o Senhor é um homem severo, porque o Senhor é assim, eu tive medo de perder o teu dinheiro, então eu abri um buraco, cavei lá, enterrei ele e escondi. O que aconteceu com aquele servo? Diga comigo, existia na vida dele? Diga uma possessão. O que existia na vida dele? Ele era um rapaz, um servo, que ele tinha na vida dele uma possessão maligna. Mesmo ele recebendo uma medida nas mãos dele, o que é que ele mostrou? Que existia uma atuação maligna na vida dele. Porque como pode o que recebeu 5 multiplicar? Como pode o que recebeu 2 multiplicar? E como que pode aquele que recebeu 1 talento? Ele não conseguiu multiplicar. Então, peraí, o que tinha na vida dele? Quando ele começa a discorrer para o Senhor, o que tinha acontecido, do porquê que ele não multiplicou, ele mostra que tinha uma possessão na vida dele. Ele era um servo que ainda ele era dominado por um padrão maligno, por um espírito, por uma atuação do mal que roubava. Sabe aquela pessoa que ela está na igreja e ela não desfruta de uma vida sadia, abençoada, vitoriosa? O que tem na vida dela? Uma possessão. Uma possessão. Ela está dentro da igreja, ela mente. O que tem na vida dela? Uma possessão. Ela está dentro da igreja, ela imita a conduta do mundo. Ela tem uma inclinação para as práticas do mundo. O que tem na vida dela ainda, bispo? Uma possessão maligna. Ela pode estar com a farda e possessa. Não, bispo, o senhor não está falando sério. Vai estudar os evangelhos de Jesus. E principalmente, pega as passagens que a Bíblia cita sobre Judas. A Bíblia não fala algumas vezes que Satanás estava no coração de Judas? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Quando a Bíblia fala de Ananias e Safira, não era um casal possesso? Era um casal possesso ou não era? Eles estavam aonde? No mundo ou na igreja? Aonde eles estavam? Eles estavam dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja, compactuando com o erro um do outro e mentindo. Você vai e estuda a história de Judas. Até Pedro ficou possesso. Até Pedro que teve uma revelação de quem que era Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Depois de algumas horas, até Pedro ficou possesso. Por que ele ficou possesso? Porque ele deu legalidade. Você está conseguindo entender? A pessoa pode até ter uma revelação. Ela pode ter uma tirada fora do comum. Ela pode aparentar ser uma coisa assim, como esse povo aqui de Laodiceia. Gente, eu sou rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma. O que você está preocupado tanto comigo? Por que você está olhando para mim? Vai acudir os necessitados, os aflitos, vai dar atenção para esses que estão aí. O Senhor está falando aqui nessa palavra. Essa palavra aqui é para quem já conhece a palavra. Eu estou tendo que pregar para quem já conhece a palavra. Eu estou tendo que trazer uma carta, e essa carta aqui foi a carta mais pesada de todas as igrejas, porque você pega, desculpa o termo, uma mulher que está na prostituição,
uma prostituta que está lá, vendendo o corpo dela, fazendo tanta bobagem com a vida dela, e ela entrar por essa porta aqui agora, cair de joelhos, se arrepender de todos os seus pecados e querer aceitar Jesus Cristo, ela vai ser salva? Vai ou não vai? O cara estava lá fora, era um mercenário corrupto, extorquia pessoas, prejudicava pessoas, sabe, lesava pessoas, talvez pode ter roubado o estado dele, talvez pode ter roubado a cidade dele, talvez pode ter roubado o país que ele foi presidente. Chega aqui, cai de joelho, se arrepende, confessa seus pecados. Se ele fizer isso, ele vai ser salvo? Vai ou não vai? Mas e aquele que está dentro da igreja dizendo, batendo no peito, se gabando, não, comigo está tudo certo, comigo está tudo certo, comigo está tudo bem. Não me falta, está tudo bem, não, comigo está tudo certo. Eu não preciso ficar fazendo reflexões, análises, sabe? Eu não preciso ficar pedindo para o Espírito Santo, qual que é o caminho mau que há em mim? Tem algum caminho mau que há em mim? Você diz, eu sou rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma, e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu? O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico, querido. Você olha para a tua riqueza, você fala que você está rico. Quando o Senhor faz essa comparação do ouro aqui, Ele está colocando por conta da condição que naquela época eles eram um lugar muito próspero, muito rico. E aqui, eu estou dando a você um conselho, uma direção. Compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. Ei, compra de mim essa roupa. E compre de mim remédio para curar os seus olhos, e devolver-lhe a sua vista. Você está precisando de um médico para a visão? Eu sou o médico para a tua visão. Você está precisando de roupa para poder cobrir a tua nudez? Eu tenho as roupas que você precisa. Eu tenho condição de te vestir e de te revestir de vestes brancas, para você estar apto, preparado, para que você não se encontre nu, para cobrir a sua vergonha e nudez. Olha aqui, 19, eu corrijo e disciplino todo aquele a quem? Quem? Então essa carta, que foi uma carta pesada, uma carta que veio com muitas situações que estavam erradas, que precisavam mudar. O Senhor disse, eu corrijo e disciplino o que eu amo. Eu não estou trazendo isso daqui porque eu quero teu mal. Eu não estou falando isso aqui para você porque eu quero ver você desgraçado, pobre, miserável, cego, nu. Não, eu não quero a tua vida nessa condição. Eu não quero que a tua vida espiritual esteja assim. Então, portanto, abandone, diga comigo, abandone a sua indiferença. O que era para abandonar? O que significava abandonar a sua indiferença? A sua mornidão. Essa indiferença é aquele tipo de pessoa que ele tá ouvindo a palavra, mas ele não se compromete com ela, ele não leva a sério, ele não acha que é para ele. Ele não acha que ele tem que pedir para o Espírito Santo o entendimento dela. Há uma indiferença aí. Provavelmente isso se estende não só para a vida espiritual. Aí a gente tem que abrir, tem pessoas que são indiferentes com a sua família.
Tem pessoas que têm sido muito indiferentes em relação a pessoas, não têm amor pelas pessoas, não têm empatia pelas pessoas, não têm o amor de Cristo que deveria ter pelas pessoas. Está sempre preocupado em criticar, está sempre preocupado em julgar, em colocar mais um peso. Não, eu aqui em relação às outras igrejas, eu estou numa condição muito melhor. Eu estou aqui numa condição que nenhuma delas está. Mas o Senhor disse, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Espera aí, aonde Jesus estava nessa igreja? Dentro da igreja ou fora da igreja? Fora. E a igreja não tinha percebido que Jesus estava fora daquela igreja? Eles não tinham percebido, não tinham tido discernimento que o Senhor estava fora e que Ele vinha batendo naquela porta para poder entrar? Eu estou à porta, eu estou batendo para entrar, você vai me deixar entrar ou não? O que Ele quer dizer deixar Jesus entrar? Diga comigo, deixar a sua mente, diga entrar, dominar, diga dirigir, é deixar a sua mente, o seu padrão, o seu espírito. Você lembra das 3 coisas que inicialmente Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Você percebeu que o Senhor falou para ele 3 vezes, sai da terra, sai do meio da parentela, sai da casa de teu pai, sai da terra. Filho, tem um padrão aí nesse lugar. Abraão, tem um padrão, querido, e se tem um padrão, tem um espírito. Você precisa sair. Aí eu te pergunto, Abraão saiu da terra? Do meio da parentela? Da casa do pai dele? Saiu ou não saiu? Mas o que dominava a vida do Abraão saiu por completo inicialmente? Não saiu. Ele chegou nos 99, ele tinha 75, ele chegou nos 99 anos, tendo que ouvir Deus falar para ele, eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, por quê? Porque ele, todos aqueles anos, mesmo com promessas de Deus, com a palavra de Deus, com direções de Deus, ele ainda não tinha tirado, não havia saído dele aqueles resquícios, aquele velho padrão, que é o que Deus fala com muitos, não saiu de você ainda a religiosidade, não saiu da tua vida ainda o legalismo, não saiu da tua vida ainda a mentira, não saiu da tua vida ainda a imoralidade. Você saiu da casa do teu pai, você saiu daquela terra, você saiu no meio da parentela, você saiu, de lá você saiu de um lugar físico, você saiu, mas o que precisa sair agora é o que existe dentro, está errado o que está aí dentro. Olha que palavra maravilhosa, olha como Deus, Ele está sempre lutando para abrir nossos olhos, para nos despertar, para mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir e viver. O Senhor foi mostrando para Laodiceia que eles estavam mais, se orgulhando. Olha que vida vazia. Olha que vida sem os valores certos para a vida deles. Do que eles se preocupavam mais de como estava a vida espiritual deles com Deus? Ou eles estavam mais preocupados que eles tinham uma indústria
têxtil, olha aqui o lugar aonde é produzida as melhores roupas, as roupas mais caras que se vendem no mundo, está aqui. E eles se gabavam, porque vinha uma água, eles não tinham fontes, mas a água que vinha para eles, vinha uma água das montanhas, chegava até eles uma água das montanhas, uma água morna. E eles se gabavam porque o lugar era muito rico, não tinha um lugar na Ásia naquela época que era mais rica, que era mais próspera do que eles estavam vivendo naquele lugar. E lá a medicina tinha avançado e tinha se tornado referência, ou seja, havia os melhores médicos para a área da visão, ou seja, aqui, se alguém está com catarata, vem aqui que nós resolvemos. Está entendendo ou não? Está com miopia, meu filho? Vem cá que a gente trata. Aqui cirurgia de catarata, cirurgia de miopia, sabe? Aqui a gente conserta, aqui a gente resolve. Oh, que lugar maravilhoso. Gente, nós estamos no melhor lugar do mundo, fala a verdade. O que a gente precisa se preocupar? Por que a gente tem que se preocupar com alguma coisa que está aí fora? Vamos viver nossa vida aqui. E começaram a se tornar pessoas mornas, pessoas indiferentes. Jesus já estava fora daquela igreja, estava batendo na porta já fazia um tempo e eles não estavam percebendo que ele ainda não estava lá dentro. Ei! Você está aí se deslumbrando com tantas coisas. Porque você tem muita coisa que te ajuda, que te favorece, que te prepara para uma carreira fora do comum, para uma vida bem-sucedida. E Jesus onde está? Onde ele se encontra? E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado. Diga comigo, se sente ao meu lado. Aonde, gente? Aonde, gente? Aonde vai sentar? Você não percebe que aqui a maior preocupação dessa igreja era o trono que eles sentavam? Porque vamos falar a verdade. A Bíblia não citou nenhum trono aqui, só citou agora, ó. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono. Meu filho, você está se gabando porque você está sentado. O que aquela igreja fez? Ela sentou em cima de tudo o que eles tinham. Então estavam seguros, bem guardados, bem protegidos. Porque tem muita gente que a vida dele é viver dizendo, se ele tiver dinheiro, ele está seguro. Se ele tiver dinheiro, ele está seguro. Se ele tiver uma faculdade, se ele tiver um emprego, se ele tiver dinheiro, se ele tiver isso, se ele tiver aquilo, ele está seguro, ele tem condição para comprar as roupas, ele está seguro. Ele tem condição para fazer isso, tem condição para fazer, ele está seguro. Aqui o Senhor deixou claro, você não está seguro. Eu estou vindo te corrigir, te disciplinar, porque você não está seguro. Eu estou deixando claro para você que se você vencer, você vai sentar, aí você vai sentar no lugar certo. Aí a tua vida vai estar segura. Você vai sentar no meu trono, ao lado do meu trono. Você vai sentar ao lado do meu trono. Você vai estar junto comigo. Não é para você viver essa vida preocupado com o que você tem nessa vida. Morra. Você precisa morrer para esta vida, para poder viver a minha vida. Enquanto você não morrer para essa vida. Quantas pessoas, deixa eu falar uma coisa aqui. Quantas pessoas, às vezes até jovens, que eles vão muito pelo visual,
pela estética. Não é culto de jovens e não é culto para a vida sentimental, mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu nunca posso escolher uma pessoa para a minha vida pelo que está aqui fora. É musculosão, é bombadão, porque eu idealizei na minha mente. Não, se ele tiver um bom corpo, se ele tiver um bom físico já, se vem isso no pacote, muito bom. Mas a primeira coisa que nós temos que nos atentar, e é o que Deus nos ensina, e que temos que priorizar, diga comigo, é termos os valores certos. O que eu tenho que buscar para a minha vida e eu tenho que passar para as pessoas, ensinar as pessoas? A terem o quê? Os valores certos. Então, cuidado que às vezes esse estilo de vida, principalmente dos pais, ou a maneira como vivem, está sempre passando assim, não, querido, você tem que ter aquele carro, o melhor da terra, viu? Aquele carro. Você tem que casar, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser assim, tem que ser esse padrão aqui, querido. Primeira coisa que você tem que buscar saber com quem você vai se casar é se a pessoa tem os valores do reino, se ela tem os valores de Cristo. Se primeiro, acima de tudo, ela ama Deus. Se primeiro, acima de tudo, ela quer Deus para a vida dela, tem um compromisso com Deus. É Deus, família, depois a obra do Senhor, depois, consequentemente, o trabalho dela, os estudos dela. Quem está entendendo? O que eu tenho que ter na minha vida primeiro? Os valores certos. Não é aquela pessoa que está mais preocupada com a estética, com a imagem, em ficar mais bonitinha. O que vai sair mais bonitinho na foto, no vídeo? Vou botar lá no meu perfil do WhatsApp, lá naquele lugarzinho onde eu coloco a minha foto. O que vai ficar mais bonitinho na foto? O que vai ficar mais bonitinho no meu history lá, do meu Facebook, do meu Instagram? O que vai ficar mais bonitinho lá na hora que eu bater uma foto? Visualmente, as pessoas vão falar, ai, que casalzinho lindo, ai, que fulana linda, ai, que cicrano lindo, maravilhoso, ai, esse aí arrasou. E o espiritual? Ei, não é que é para a pessoa viver mulambenta, não tomar um banho, não pentear um cabelo, não escovar um dente, não se arrumar, não se organizar. Não é nada disso, não. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje ainda não estão prosperando, porque os valores da vida dela estão invertidos, estão errados. Deus tem que vir acima de todas as coisas. E aqui, para essa igreja, a prosperidade vinha em primeiro lugar, a condição deles terem uma água que vinha das montanhas, a condição de ser um lugar onde a indústria têxtil era forte, as roupas que vendiam eram caras, a preocupação que eles tinham era totalmente voltado para coisas vazias. De tudo que eles estavam apegados, presos, diga comigo, o Senhor poderia dar a eles, diga o quanto eles quisessem. Não foi essa expressão que o Senhor usou para Davi e para tantos outros? Usou para Saul, usou para Davi, meu filho, se você tivesse me pedido mais, eu teria te dado muito mais. Se o problema era eu lhe dar mais, eu resolveria esse problema. A questão não é eu lhe dar mais, a questão é você ter o coração que eu espero que você tenha.
eu não estou preocupado com o que você faz, eu não estou preocupado com o que você tem, e você não tem que estar preocupado com o que você faz, e nem com o que você tem. Se preocupe quem você é, como eu estou te vendo. Eu não tenho mais tempo. Quando o Senhor, Ele olha para você, Ele olha você como a igreja de Laodiceia, ou Ele olha você como a igreja que lhe agrada? Esquece o que você tem, esquece o que você faz. Quando a gente fala que o Senhor está olhando para nós, qual é o lugar que Ele está olhando? E o que mais agrada a Ele? Um coração sincero. Ele está olhando para cá. Ó. O Senhor está preocupado aqui, ó. O Senhor está atento ao que está acontecendo aqui, ó. Ei, coração é terra que ninguém pode pisar, gente. Coração é um lugar que ninguém pode saber o que está lá. Só Deus. E será que você não percebe que os teus resultados, eu ainda estava falando exatamente isso ontem numa reunião com presbíteros e pastores. Eu disse, se a sua vida, se os seus resultados, eles não pregam para as pessoas, ou seja, eu não chego ao ponto de pregar a palavra o tempo todo, e se for preciso usar as palavras, se a minha vida, a minha conduta, os meus resultados não estão pregando para as pessoas, como é que nós vamos impactar elas? Como que nós vamos impactar elas? Os meus resultados, a minha vida que tem que pregar para as pessoas. Aí, se for preciso, eu uso as palavras. A minha vida abençoada, a minha vida bem conduzida, com escolhas corretas, com decisões certas, bem direcionada, aí sim, é ela que vai pregar. Isso é uma coisa que eu falo dentro da minha casa, praticamente quase que todo dia. É quase que difícil um dia eu não falar dentro da minha casa. Ei, que adianta eu subir nesse altar, pregar a palavra, se não formos aqui? O exemplo que o Senhor quer que sejamos, não tivermos aqui a conduta que temos que ter atenção com isso, temos que ter atenção com aquilo, atenção com intenções e motivações, presta atenção no que está falando, presta atenção no que está pensando. Ei, senão eu vou estar aqui, eu estou sendo reprovado pelo Senhor. O Senhor está me reprovando. Eu estou pregando uma coisa e lá fora estou despregando. Eu venho no altar, eu prego uma coisa, a hora que eu desço do altar, piso lá fora, estou despregando. Quem está entendendo? Ei, daqui a pouco o Senhor vai me fulminar. Não. Não é assim que o Senhor quer que vivamos. E ele encerra no 21 e no 22 dizendo, e permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado do meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono, quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. É muito importante nós pararmos, nós refletirmos. Sobre o principal. Nós precisamos refletir sobre realmente como que nós estamos vivendo a nossa vida. Não podemos sermos servos inúteis. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Não podemos também viver dizendo, não preciso de coisa alguma, tenho tudo o que necessito. Não. Diga comigo, o servo do Senhor. Diga, é a pessoa que mais necessita. É a que mais precisa de Deus e da sua palavra.
Porque se nós não dependermos de Deus e da sua palavra, podemos perder tudo que nós temos da noite para o dia. Pode tudo ir embora, tudo pode se acabar, tudo pode terminar. Vem uma repentina destruição e você perde tudo. Se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não nos guardar, se Deus não nos livrar, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não nos livrar de nós mesmos, você está vendo que a igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia, quando essa carta foi escrita para ele, mostra que ele estava dentro da igreja e ele não estava vendo a quantidade de assuntos que precisavam mudar. Estavam se tornando só meros religiosos e já estavam na condição de uma igreja morna, se enganando. Todo mundo, o próprio Deus já estava vendo que não estava certo. E ele precisava ajudar, acudir, trazendo uma carta que não era uma carta simples, não era só um ponto, igual a igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, eu tenho me agradado do que você está fazendo, mas eu tenho uma coisa contra ti. No caso de Laodiceia, o Senhor não tinha só uma coisa contra eles. Tinha vários pontos ali que precisavam de mudança. Vários pontos que precisavam ser ajustados. Então, com a mão no teu coração, se você tem ouvido o que o Espírito de Deus tem falado, decisões precisam ser tomadas. Decisões importantíssimas aqui precisam ser tomadas. Quem está me acompanhando pela internet, você que está aí pela transmissão, é só você parar e fazer essa pergunta para você. Eu me encontro como a igreja de Laodiceia, ou eu me encontro como a igreja que realmente tem agradado o Senhor? Deus, Ele pode me dar mais talentos, Deus pode confiar medidas maiores nas minhas mãos, eu estou na condição igual daquele servo que multiplicou os 5 talentos e o outro servo que multiplicou 2 talentos, servo bom e fiel. Foste fiel nessa pequena quantia, agora eu vou te colocar sobre o muito, eu vou te dar mais responsabilidades, eu vou depositar sobre você uma medida maior. E o que tinha 5 talentos, quando terminou todo aquele período, todo aquele processo, ele saiu tendo 11 vezes mais. Ele tinha 11 talentos. Ele chegou sem nada, recebeu 5, multiplicou os 5, e até aquele 1 talento que estava na mão daquele servo, foi tirado da mão dele por ter desprezado, e foi colocado na mão daquele que já tinha 10. Ele não tinha mais 5, ele tinha 10 agora. Mas aquele que tinha 10 já passou a ter 11. E é assim. É assim a nossa vida. Chegamos aqui, no fundo do poço, no charco de lodo, com a vida destruída, um caos. E quando nós focamos na coisa certa, nos envolvemos com a coisa certa, colocamos o Senhor à nossa frente, nós vamos vendo tudo fluir, prosperar e avançar. Ó Espírito Santo, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor. Eu sei que o que mais impacta a nossa vida, meu Pai, é quando nós lemos a Tua palavra e nós meditamos o que o Senhor está falando na palavra. Ainda que eu não explicasse nada do que está aqui nessa passagem, só de ler essa palavra ela estremece. Só de falar da carta do meu Pai que o Senhor mandou para a igreja de Laodiceia, para o anjo da igreja, meu Deus, isso já estremece. De imaginar que estamos na condição de mornos, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu peço isso ao Senhor. Abre os olhos, desperta, ajuda essa pessoa a tomar decisões, Senhor. Ajuda essa pessoa a guardar essa palavra no fundo do coração dela. Ajuda essa pessoa a se posicionar. Ajuda essa pessoa a entender o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar, as decisões que ela tem que tomar e não aceitar mais. Senhor, está na condição de uma igreja morna, de deixar o Senhor fora da vida dela, fora da casa dela. Fora, meu Pai. Não, eles estavam deixando o Senhor fora.
O Senhor estava fora daquela igreja, fora da vida deles. E o Senhor está dizendo: eu estou à porta. Ei, eu estou aqui. Eu estou batendo. Me deixa entrar, deixa eu colocar na tua vida aquilo que vai levá-lo a produzir frutos, aquilo que vai levar a uma mudança de vida, aquilo que vai transformar a tua vida. Me deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu dominar a tua vida, deixa eu te dirigir. Deixa eu mostrar para você que eu trabalho bem, deixa eu mostrar para você que os teus resultados vão ser diferentes. Eu quero entrar, porque eu amo você. E é isso que o Senhor está falando conosco, Espírito Santo. Que haja um despertar, que haja, meu Deus, realmente um despertar, e que mudanças venham acontecer na vida do nosso povo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um. Eu peço ao Senhor que levante mais obreiros, Senhor, nos ajude. Nós precisamos de mais obreiros, nós precisamos de mais evangelistas, nós precisamos de mais Eliaquins, nós precisamos de mais pessoas ajudando na obra, nós precisamos de mais pessoas apoiando, contribuindo. Nós precisamos, Senhor. Eu peço isso ao Senhor, que o Senhor nos ajude a levantar mais casais de pastores, mais homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, mais pessoas para o louvor, mais pessoas para a escolinha, mais pessoas para pregar a palavra. Mais, Senhor, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o Senhor diz na tua palavra: peça, ore ao Senhor da seara, para que Ele mande mais ceifeiros. Desperta, chacoalha, levanta. Ó meu Pai, mostra para essa pessoa que, Senhor, o Senhor tem com ela um chamado, uma missão. E o Senhor quer que ela venha militar da maneira correta. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço. E eu sei, meu Deus, que o Senhor falou aqui. Eu sei que o Senhor falou. E agora, cabe a cada um pegar essa palavra e tomar as decisões necessárias em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém e amém.